Fala, turma, beleza? Então, da mesma maneira como nós confiamos que o Revit é uma ferramenta, da mesma forma como fizemos para o OnShape, nós fizemos diversas aulas de desenho técnico. Então, eu vou fazer uma aula especial a respeito de desenho arquitetônico, para que a gente possa ter uma noção do que seja o desenho, a gente aprofunde um pouco. Logicamente que unindo esse conhecimento ao conhecimento de desenho técnico, né, normal, então você vai ter uma visão boa do desenho arquitetônico. Vamos tentar falar de maneira bem geral. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, talvez 30 minutos aí, mas vai ser um vídeo necessário para que seja feito o start do nosso trabalho no Revit. Então eu vou compartilhar minha tela com você. Bom, então, o projeto arquitetônico, ele deve conter todas as informações necessárias para que possam ser completamente entendidos e executados, e é composto por esse projeto arquitetônico. Informações gráficas, representadas pelos desenhos técnicos através de plantas, cortes, elevações, perspectivas, informações escritas, memorial descritivo e especificações técnicas de materiais e sistemas construtivos. Então, enquanto você tem no desenho mecânico toda uma especificação e os desenhos, aqui, num projeto arquitetônico, você obrigatoriamente vai ter que fazer os cortes na planta baixa, fachadas e uma série de outras coisas, né? Então, os desenhos básicos que compõem o projeto de arquitetura a partir de projeções ortogonais são a planta de localização, a planta de situação, a planta de cobertura, as plantas baixas, os cortes e as fachadas. Então, tudo isso vai compor o projeto arquitetônico. Aí a gente tem um exemplo aqui. Então, a gente tem aqui a planta baixa. Então, é como se eu fizesse um corte numa altura de 1,5 m e mostrasse essa parte superior aqui do meu desenho. Olha ele aqui, ó. Aqui você tem ela com um pouco mais de detalhe, é uma planta baixa, é uma casa simples. As paredes, as cotas, né? A maneira que se representa os cortes aqui, ó, corte AA, corte BB, e aí você tem aqui uma outra planta com mais detalhes, são na verdade duas, né? O pavimento superior e o pavimento térreo. Depois você tem alguns desenhos de elementos construtivos, como paredes e elementos estruturais, aberturas, portas, janelas, portões, pisos e seus componentes, degraus, rampas, escadas, equipamentos de construção, aparelho sanitário, roupeiro, lareira, aparelhos elétricos de porte, fogões, geladeira, máquinas, e assim por diante, né? É uma série de coisas que você tem que colocar na planta, né? Normalmente desenha-se a parede com 15 centímetros. Ela pode variar conforme a intenção e necessidade arquitetônica. Paredes de tijolo, paredes de concreto. Então vai ter esse tipo de achura aqui, né? Parede a meia altura, indicada com um traço médio, metade da espessura do traço grosso. Então você tem aqui um traço médio, tá vendo? Aqui é traço grosso, que ele identificou como P9, e um traço médio, que ele identificou como P5. Parede alta, indicada com traço grosso, e, e a letra H minúscula é usada para indicar a altura. Letra H aqui, ó, uma altura de 1 metro. São desenhados representando-se sempre as folhas de esquadria, especificando o movimento destas folhas e o espaço ocupado. Então, as portas e portões, né? Está falando de portas e portões. Aqui uma porta pivotante, o pivotante aqui, uma porta de correr, uma porta sanfonada. Agora, janelas, né? São representadas através de uma convenção genérica, sem dar margem a uma maior interpretação quanto ao número de caixilhos ou funcionamento de esquadria. Então, você tem aqui, na escala 1:50, aqui está o desenho. Você vê que é a mesma linha P9, é uma linha grossa.
Aqui no meio uma linha P5 e de fora uma P3. Então a gente vai entender assim, que essa é uma linha grossa, essa é uma linha média e essas de fora são linhas finas. Olha o detalhamento aqui, ó, o plano horizontal, quando ele cortou, você enxerga isso. Piso, em nível de representação gráfica, em planta, os pisos são apenas distintos em dois tipos, comuns e impermeáveis. Quando é comum, é desse jeitão aqui, e quando é impermeável, a gente vai colocar desse jeitão aqui. Esse daqui normalmente vai em cozinha, sanitário, varandas. Equipamentos de construção, né? Como vaso sanitário, lavatório, balcão com pia. Dependendo das suas alturas, podem ser seccionados ou não pelo plano que define a planta baixa. Então, ele está querendo dizer o seguinte, né? Você fez o plano que define a planta baixa, tem que tomar cuidado para não colocar muito baixo, para não cortar esses elementos da planta baixa. Você pode fazer a planta baixa com eles ou sem eles, né? Na planta de detalhamento você vai certamente colocar isso. Equipamentos de construção como tanque, chuveiro, dependendo das alturas, podem ser seccionados ou não pelo plano que define a planta baixa. Peças sanitárias. Peças sanitárias, olha aqui um detalhezinho como fica isso, ó. Móveis na cozinha, móveis, de modo geral, né? Área de serviço. Então, tudo isso aqui tem no Revit já prontinho para você utilizar. E você pode desenhar essas peças também, se você precisar de algo mais singular, mais personalizado. Equipamentos de construção. No desenho da planta baixa, deve-se indicar elementos julgados de importância pelos projetistas, mas situados acima do plano de corte ou abaixo, mas escondidos por algum outro elemento arquitetônico. Nesse caso, deve-se sempre representar o contorno do elemento considerado através do emprego de linhas tracejadas curtas, de espessura fina, conforme exemplo a seguir. Então, você tem aqui, ó, olha, a parte de cima da escada ele fez com a linha fina e tracejada. Aqui, ó, iluminação, tracejada. Detalhes sobre escadas, né, ó. A nomenclatura que é usada na escada, que é bem importante isso, né? Às vezes as pessoas não sabem, né? Largura, piso, o guarda-corpo, corrimão, montante, essa parte vertical. Aqui você tem o lenço, o espelho, o céu. Você tem aqui o patamar, essa parte reta aqui, e assim por diante, né? Essa escada, ela tem esse formatão aqui, ó. Olha isso. E essa escada que tem esse patamar, ela faz essa, olha só isso, ó. Parte daqui vem para cá. Olha isso, ó. Parte daqui vem para cá. Rampa de lance reto. Olha isso. Essa parte aqui é a parte que eu não enxergo, né? Então ele fez um corte aqui para mostrar a planta baixa. Essa parte de cima que a gente enxerga, ele desenha com tracejada. Isso vai ter tudo automático, né? Na verdade, né? Sala de estar com área de 12,40 metros quadrados. Níveis das dependências. Então, os níveis são cotas altimétricas dos pisos, sempre em relação a uma determinada referência de nível pré-fixada pelo projetista, igual a zero. A colocação, é, a colocação, os níveis devem atender o seguinte: colocados dos dois lados de uma diferença de nível, evitar repetição de níveis próximos em planta, escrita horizontal, colocação do sinal mais ou menos antes da cota de nível, indicação sempre em metros. Então, olha só, é isso aqui que ele está dizendo, ó. Isso aqui aparece automaticamente no Revit. As portas. Todas as portas e portões devem ser cotados, identificando sua largura e altura, de acordo com o seguinte, sempre na ordem largura por altura. Então, primeiro largura, depois altura.
algarismos padronizados, posicionando o posicionamento dentro da soleira. Olha isso. Todas as janelas devem ser cotadas na planta baixa, identificando-se sua largura, altura e peitoril. Aí entra agora o peitoril, largura, altura mais o peitoril, de acordo com o seguinte. Então você tem aqui L por H barra P. Largura por altura sobre peitoril. Algarismos padronizados, posicionamento interno ou externo à construção, apenas uma opção em um projeto. Olha isso, é isso aqui. Colocou até que a altura do peitoril é 1 metro. Seções e cortes são obtidas por planos verticais que interceptam as paredes, janelas, portas e lajes, com a finalidade de permitir esclarecimento que venham facilitar a execução da obra. Olha aqui, ó, ele fazendo o corte, ó. Tá aqui a casa, imaginando que a casa está pronta, fez um corte aqui transversal, ó, ele aqui, ó. Olha como fica visto de frente. É mais ou menos isso que nós queremos, né? E aí você pode posicionar esse plano onde você quiser aqui. Você pode mostrar aqui um quarto, pode mostrar aqui uma outra dependência aqui na frente, depende do que você necessita. Há um plano longitudinal, plano transversal, sentido de largura, né? E o plano longitudinal, sentido de comprimento. Ó. Olha como ficou isso. Olha isso. Fachada. Corte CC. Os planos de corte aqui, ó. Indicação de medidas no desenho recebe o nome de cotagem, normatizada pela norma BNT-NBR 10126 de 1987, é a mesma norma que a gente está usando para o pessoal que está fazendo home shape, está fazendo desenho técnico mecânico. As medidas no desenho técnico referem-se à grandeza real que o objeto deve ter depois de produzido. A cota, ou valor numérico, linha de cota e linha auxiliar. Ele está falando como que deve ser a cota. Algumas regras adicionais, olha só isso. Ó. Então, aqui no caso da arquitetura e no caso da engenharia civil, eles não vão usar setas, né? Vão usar aqueles traços ou um ponto, né? Então, deixa eu ver se eu aproximo mais para a gente poder ver isso aqui, quer ver? Olha só, é esse tracinho aqui, ó. Ó, o tracinho, ó. Ok? Então, aí é para a gente ter uma noção apenas do que seja o desenho arquitetônico, né? Bom, e eu vou então finalizar e vou editar e vou mandar para vocês isso aqui. Beleza, turma? É isso aí.